de Geografia. Quem vos fala é a professora Jeane. Iremos dar continuidade à nossa segunda unidade e é a nossa segunda aula também. Educação. O analfabetismo é o pior índice do IDH brasileiro e o indicador do atraso educacional de um país. No Brasil, esse índice corresponde a 8,7% do total da população, segundo o IBGE, em 2013. Em números absolutos, do total de quase 15 milhões de analfabetos, 10 milhões são negros. Porém, entre os 18 e 24 anos, a maioria dos negros está no ensino médio, resultado das políticas afirmativas implementadas pelo governo federal. No censo do ano 2000, a taxa de analfabetismo para o total do país era bem mais elevada, 12,8%. Em 2010, o analfabetismo da população rural se manteve com uma taxa superior de 21%, a registrada pela população urbana, a qual atinge apenas 6,8% dos habitantes. Apesar do avanço, o índice brasileiro está acima do de muitos países. De acordo com dados de 2009 do Banco Mundial, a taxa de analfabetismo do Zimbábue, país africano, era de 8,14%. Porém, esse país possui um PIB per capita igual a 5% do brasileiro. Distribuição da população e acesso à água e ao esgoto. A população brasileira se apresenta distribuída irregularmente pelo território brasileiro. A maior parte dessa população, aproximadamente 75%, está concentrada numa faixa de até 150 quilômetros de distância do litoral. É nessa mesma região que se localiza a maioria das metrópoles do Brasil. Bahia, de 25 a 100 habitantes por quilômetro quadrado, é a mais elevada do país. De a cada 100 brasileiros, 85 moram em cidades. Os dados do censo revelam que, no total da população, 6% mora em favelas e similares. Isso significa que cerca de 12 milhões de habitantes moram em áreas de ocupação irregular e com carência de serviços públicos ou urbanização, chamadas pelo IBGE de aglomerações subnormais. A região norte foi a que apresentou o maior número de pessoas vivendo em favelas, palafitas e similares, 12% da população local, seguida do Sudeste, Nordeste, Sul e, por fim, o Centro-Oeste. Mas em termos de números absolutos, o Sudeste é a região que reúne o maior contingente de pessoas vivendo nessas áreas, aproximadamente 5,9 milhões de moradores, mais da metade do total do país. Acesso à água potável: mais de 80% das residências brasileiras possuem rede de abastecimento de água potável. Já o sistema de saneamento básico é 67% do país apenas que possui esse serviço. Existe, de fato, uma desigualdade sociais no Brasil. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. Encontra-se no privilégio grupo de países com o PIB maior do que 2 trilhões de dólares. Isso em 2015. É o maior parque industrial do hemisfério sul. Não tem conflitos étnicos ou religiosos. É uma democracia aberta e é líder na América do Sul. É classificado como um país emergente, isto é, passou do estágio de pobreza, mas ainda não é rico. No entanto, este mesmo Brasil, que configura entre os mais importantes e ricos
países do mundo também está na lista dos que pior a distribuem. Existe uma diferença de rendimento entre brancos e não brancos. Em termos étnicos, os negros e pardos, mestiço, de pretos, brancos e indígenas são maioria em nossa população, mais de 50%. Os brancos vêm logo atrás, 49% da população. Portanto, a soma entre negros e pardos é mais da metade da população. No entanto, estes representam 2/3 da população que vive na pobreza. Essa discriminação racial ainda se reflete na renda média do negro, que é metade do branco, e da educação, já que entre os jovens com até 25 anos de idade, a proporção de brancos com 15 a 17 anos de estudo, o suficiente para estar na faculdade, é de 10%. Entre os negros, essa proporção cai para 2%. Com menos estudo, surge menos oportunidade de trabalho. Para diminuir o abismo social que separa negros de brancos, o governo brasileiro propõe ações afirmativas, medidas emergenciais que visam abrir oportunidades sociais, econômicas e educacionais a grupos que sofrem discriminação, para acelerar a sua integração social. Uma das que mais gera polêmica é a reserva de vagas nas unidades federais para alunos das escolas públicas com cotas especiais para negros e pardos. Coeficiente de Gini, criado pelo matemático italiano Corrado Gini, é um índice que mede o nível de concentração de renda em determinado grupo. É usado para evidenciar a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Ele varia de 0 à igualdade perfeita, ou seja, todos têm a mesma renda, e 1 ou grau máximo de desigualdade, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Desde a década de 1990, temos melhorado a distribuição de renda entre ricos e pobres, ficando ainda mais evidente essa melhoria na primeira década do século XXI. No entanto, essa melhora ainda é muito lenta. Dito isso, crianças do 7º ano de Geografia, concluímos com nosso conteúdo por hoje. Nas páginas 52 e 53 tem conteúdo para vocês estarem respondendo. Não se esqueçam de dar uma olhada no aplicativo Sala de Aula, também tem questões para vocês responderem lá. E o livro complementar de vocês. Respondam as atividades que lá se encontram. Bons estudos para todos, boa atividade e até a próxima aula!